Hello guys, be welcome again people. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. So today I'm here to give you for you one more class together. Então hoje estou aqui para dar mais uma aula para vocês hoje. And today I prepared an important subject here to talk to you. Então hoje eu separei um importante assunto para falar aqui com você. Hoje, como tema da nossa aula, eu quero ensinar para você como é possível você aprender inglês sozinho em um curto espaço de tempo. E no final eu tenho um presente para você que eu vou deixar aqui embaixo. Beleza? Mas antes de mais nada, enquanto nós vamos conversando aqui, eu vou falar um pouquinho que nós vamos aprender nessa aula, um pouquinho do que nós vamos ver de conteúdo mesmo. Eu tenho certeza que esse conteúdo que eu preparei hoje vai te ajudar muito. Ele vai abrir a sua mente para um novo mundo, tá? Ele vai te mostrar o que você precisa fazer para começar a aprender inglês hoje e você estar nesse ano ainda de 2017 falando inglês, ok? So, now I'm going to share my screen with you people. Então agora eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui, vamos lá. Perfeito, perfeito. Se em algum momento vocês ouvirem um barulho muito forte, tá chovendo muito por aqui, tá? Se a internet cair, oscilar alguma coisa, a câmera voltar para mim é porque oscilou. Então vocês já estão cientes aí, beleza? So, deixa eu separar aqui. Maravilha. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender como é possível aprender inglês em um curto espaço de tempo, como você faz para falar inglês em 8 semanas? Como que é possível você estar falando inglês em 8 semanas ou 6 meses? Você vai escolher. E o que você precisa fazer para falar inglês ainda esse ano? Ok, people? Então vamos lá. Então, como aprender inglês em 3 passos simples? Eu vou compartilhar aqui com você tudo que eu tenho ensinado para os meus alunos em mais desses 3 anos ensinando o pessoal, e mais de 400 alunos que eu mesmo formei. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo que eu vou passar para você, tudo isso vai expandir a sua mente, como eu falei, e você vai ver que sim, é possível você sair falando inglês ainda nesse ano, você atingir seus objetivos, você conseguir aquela promoção, você conseguir fazer aquela viagem com a família e não passar vergonha, não passar nenhum tipo de apuros. Tudo isso é possível e tudo isso é mais fácil do que vocês imaginam. Então, eu quero que vocês procurem prestar bastante atenção aqui comigo, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, treinar com assimilação mais audição. Lembrando, tudo que eu for compartilhar aqui com vocês já foi testado, já foi comprovado, os meus alunos já foram formados, já ganharam cargos maiores nas empresas, conseguiram viajar, conseguiram se comunicar com pessoas que vieram de outros países sem problema nenhum. Basta você seguir o passo a passo que eu for te mostrando aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro, como eu falei, é treinar com assimilação mais audição. Então, Nicolas, por que esse é o primeiro passo para iniciar minha jornada na terra da fluência? Por que eu preciso fazer isso para chegar lá na frente falando inglês? É simples. Você lembra quando você era criança e você ficava apenas escutando as pessoas falando? Poxa, Nicolas, eu era criança, eu não lembro. Mas é muito fácil. Compara uma criança hoje. Você pode olhar para ela, ela nasce e ela demora meses e até anos para falar qualquer palavra. Quem dirá a montar sua primeira frase? Então você não falava absolutamente nada, você só ouvia. E depois de um tempo, apenas escutando, você começou a soltar suas primeiras palavras. Não as suas frases completas, mas sim as suas primeiras palavras. Você começou a engatinhar na sua comunicação. Isso acontece dessa forma, pois nós estamos treinando o nosso aparelho fonador. Nós falamos muito isso aqui na aprendizagem acelerada. Mas, Nicolas, o que é o aparelho fonador? O aparelho fonador é o seu ouvir, o seu falar, são seus 4 canais de comunicação. Você vai trabalhar. O ponto é você ouvir melhor, porque quando você passa a ouvir melhor, logo você vai começar a pronunciar as suas palavras e, consequentemente, as palavras vão ficando cada vez mais corretas as suas pronúncias, tá bom? Então, conforme você passa um tempo treinando com a audição, como eu te falei, você vai sentindo mais facilidade na hora da pronúncia. Isso tudo de uma forma inconsciente. Isso acontece, por exemplo, aqui no nosso curso do Máquina de Falar Inglês, no curso que nós temos da Universidade do Inglês. As pessoas, elas trabalham muito focadas com a parte da pronúncia. Então, elas têm os 3 concertos para escutar de manhã, tarde, à noite. Elas vão preparando dentro do portal, elas têm atividade onde elas vão contracenar com os atores, ou seja, tudo isso porque ela veio trabalhando lá atrás com a pronúncia, com a audição, ela veio treinando isso, ela veio desenvolvendo aos poucos. Agora, você sabe quais exercícios você precisa fazer para treinar a audição? E é muito mais fácil do que você imagina, pessoal. Um deles
é tão fácil que é trabalhar com música. Isso mesmo. Acredito que assim como você, assim como eu, tem aquela música que não sai da sua cabeça. Lembra aquele jingle que aparece na época de eleição, aquela música da atualidade? Dessa forma, o inglês vai trabalhar na sua mente. Assim como temos músicas do português, também temos músicas do inglês que não saem da nossa mente. Por isso que eu falo, a melhor forma de você trabalhar com audição é da forma que você gosta, da forma que você se sente bem. Então, com músicas, acredito que todo mundo gosta de ouvir uma música, pelo menos, seja uma música antiga, seja uma música da atualidade, não importa. Você tem que trabalhar com o que você goste. Então, eu não vou falar aqui qual música você deve ou não treinar, porque, como eu falei, cada um tem um estilo de música individual. Se você gosta de uma música, não vai adiantar eu falar aqui para você, putz, trabalha com Bee Gees. Putz, Nicolas, mas eu detesto o Bee Gees, é muito lento. Trabalha, sei lá, com Katy Perry. Nossa, Katy Perry, eu adoro essa cantora. Então, eu não vou falar para você, ó, trabalha com X, Y, Z. Você tem que encontrar a música que você mais gosta, o estilo de música que você mais gosta e aperfeiçoar aí. Começar a trabalhar fortemente a parte da sua audição. Beleza? Porque se você pega uma música chata, assim como eu falei, te dá um exemplo aqui, você vai achar isso muito maçante e vai ficar uma coisa completamente chata e você vai desistir. Isso é completamente normal. E isso me lembra um ponto muito importante na metodologia que nós usamos. Você tem que tornar essa sua jornada cada vez mais prazerosa. Eu até vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo lá atrás quando eu estudava no colegial, na época do fundamental onde eu estudei. Eu vou dar um exemplo para você prático. Você fala, putz, realmente isso aconteceu comigo e eu já não quero que isso aconteça mais. Então, fica comigo aqui. Então, pois só assim o seu cérebro vai guardar toda essa informação. É isso que a aprendizagem acelerada fala. Quanto mais divertido você torna essa sua jornada, melhor para o seu cérebro guardar essa informação. Porque quando você for conversar com alguém em inglês, você for precisar do idioma, pum, ele vai conseguir puxar essa informação com muito mais facilidade. Só deixa eu ver, pessoal, se está compartilhando a minha tela aqui com vocês, tudo certinho. Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de novo, só voltando lá. Beleza. Então, vamos lá. O exemplo que eu falei para vocês é quando eu estava lá no ensino fundamental, que eu era, entre aspas, obrigado a ler alguns livros pela escola. Por exemplo, Don Quixote e talalá, mas eu não gostava de nenhum deles. O que que acontecia? Eu não acabava lendo nenhum. Ah, Nicolas, então você não gosta de ler? Pelo contrário, hoje, na minha casa, no meu quarto, no meu guarda-roupa, eu tenho mais ou menos uns 40 livros falando só de empreendedorismo, que é algo que eu gosto. Mas por que que você está me falando isso, Nicolas? Porque se você parar para comparar a sua vida, eu estou falando um pouco da minha, tá? Lá atrás eu não gostava de ler livros. Hoje eu adoro ler livros. E por que que essa diferença? Por que que mudou? O gosto mudou? Não. Eu só descobri que eu gosto de livros sobre empreendedorismo. É isso que eu quero mostrar para você. Quando você descobre algo que você realmente gosta, fica totalmente diferente. Você consegue se divertir na jornada e você consegue guardar a informação, você consegue aprender de uma forma prazerosa. Beleza? Segundo ponto, começar a soltar o seu inglês. E eu vou te ensinar como fazer isso em 2 passos completamente simples. Lembra, pessoal, se eu estou falando um pouquinho mais rápido aqui, eu não quero que você se preocupe, porque essa aula vai ficar gravada aqui e você vai poder assistir quantas vezes for necessário para você. Então, comece a criar as suas frases, seja ela simples e depois aumentando o nível de dificuldade. Assim como eu já gravei uma aula lá atrás, eu dei o exemplo de 30 frases, se eu não me engano, frases simples, mas que fazem a diferença numa conversação. Se você não encontrou, dá uma procurada aqui no nosso canal, eu tenho certeza que ela vai estar disponível aqui para você. Então, muitos dos meus alunos, eles travam nesse ponto. Por quê, Nicolas? Pois muitas vezes eles acham que não tem a capacidade ou o vocabulário necessário para começar a criar as frases. Isso é completamente normal, tá? Isso aconteceu comigo mesmo, quando eu fui buscar um primo meu que vinha da Irlanda. Mas eu também vou falar com você sobre isso daí daqui a pouquinho, beleza? E eu quero que você se lembre de uma coisa feito é melhor que perfeito. Então você precisa, para que você consiga manter uma comunicação em inglês com o americano, com o seu chefe, com alguém que está vindo de fora, você precisou lá atrás começar soltando suas primeiras palavras, depois suas primeiras frases, e deu início a essa sua jornada no idioma, deu início à jornada no inglês. Então lembra, para que nós chegamos lá na frente falando inglês, precisamos agora criar nossas frases básicas e depois nós vamos aumentando o nível de dificuldade, beleza? Então aqui você vai errar mesmo. Isso é completamente comum. Então você vai sentir muita dificuldade. E uma coisa eu te dou certeza: se todo dia você fizer isso, cada vez vai ficar mais fácil para você de ouvir, de falar
escrever, entender, você vai trabalhando toda essa sua comunicação em inglês. Mas eu falo para você, você precisa fazer isso todo dia. É a mesma coisa que você vai para academia um dia só. Putz, se você vai um dia, falta, vai 3 depois, aí falta um mês. Ferrou, seu corpo ele nunca vai conseguir entrar no ritmo, porque você não tem aquela consistência. Então, por isso que eu falo, é de extrema importância você treinar todos os dias. Você tem esse tempo aí com você. Eu tenho apenas 30 minutos aqui, 20 minutos da nossa aula juntos, mas você não, você é dono do seu tempo. Então, procura prestar bastante atenção e atenção aqui, tá? Então, primeiro, você deve escrever as suas frases do dia a dia. Esse é um exercício que eu gosto de passar para os meus alunos, para que você, putz, Nicolas, o que eu vou fazer? Como que eu vou começar nessa parte de soltar o inglês? Como que eu vou começar a colocar esse vocabulário para fora? Então, primeiro, você deve escrever suas frases no dia a dia. É como se fosse um diário pessoal mesmo. E segundo, ao invés de escrever, eu quero que você apenas fale essas frases. Então, esse exercício você vai fazer por um período. Vamos colocar aqui durante 15 dias. Na primeira semana, você vai apenas escrever as suas frases, o que você fez, o que você vai fazer, o que você comeu, o que você estudou, ou seja, como se fosse um diário pessoal mesmo. Depois você vai, entre aspas, desmamando da escrita. Eu quero que você passe apenas a falar o que você fez, porque o seu cérebro ele vai começar a pensar rápido e falar, putz, é como se eu tivesse ping-pong. Você dá e já toma. Então ele vai pensar, meu, ele está pensando em algo, eu preciso trazer esse vocabulário do inglês. Só que lembra, lá atrás você começou escrevendo, agora você não está escrevendo mais, você está apenas falando. Está falando, so today I woke up 6 a.m., então hoje eu acordei às 6 da manhã, after this I went to my job, depois disso eu fui para o meu trabalho, and there I could eat some kind of fish. Então lá eu pude comer algum tipo de peixe na hora do almoço. É isso que eu falo, é você ir criando o seu diário pessoal mesmo. Outro ponto, começar a conversar em inglês sozinho ou com alguém, tá? Não tem problema. Aqui, a mágica é quando você mostra para o seu cérebro que é possível você conversar em inglês. Então, como eu falei, ele vai ficando mais automático para guardar e na hora de soltar essa informação em inglês. Ai, Nicolas, mas eu não tenho ninguém que eu possa conversar em inglês. Como que eu faço? Fala com você mesmo. Não tem nenhum problema. O importante é você colocar esse vocabulário para fora. É você falar. Novamente, você falando, você trabalha o seu aparelho fonador. Você fala e você se escuta. Por isso que é importante, eu falei aquele exercício de você falar como foi o seu dia, falar o que você fez ao longo do seu dia. Isso é muito importante. E aqui eu sempre gosto de dar o meu exemplo, que eu falei do meu primo. Eu fui pegá-lo lá no aeroporto, ele estava vindo de Dublin com a sua namorada, que ela era alemã, e lógico que não falava nada de inglês. E o que que aconteceu? Eu tive que me comunicar com ela, eu tive que me comunicar com ele, porque a minha família estava naquela expectativa. Nossa, nós vamos ver o pessoal conversando inglês, porque vocês sabem, para quem não fala é coisa de outro mundo conversar inglês. Então foi naquele momento que eu percebi que eu estava falando inglês. Quando eu tive que conversar com uma pessoa que era alemã, falava inglês e não falava nada do português. Ali eu pude perceber o quão importante era o inglês na minha vida. Ali eu pude perceber o quão bacana foi absorver todo aquele vocabulário. Os primeiros passos que eu fui dando aqui, eu vi que fez efeito para mim, porque eu pude me comunicar muito bem. Ela me entendeu, eu entendi. Nós fomos para uma festa juntos. Eu consegui ficar conversando com ela mais de 2 horas, eu, ela e meu primo. Então foi muito bacana essa comunicação. Agora, eu vou te ensinar como e o que você deve fazer para treinar os seus 4 canais de aprendizagem: o seu ler, ouvir, falar e escrever em inglês. Então, para treinar a pronúncia e a audição, o melhor jeito de falar é falando. Mas para melhorarmos nossa pronúncia, nós temos que trabalhar a audição. Lembra aquilo que eu te falei no começo, que você precisa treinar sua audição, você precisa escutar várias coisas em inglês, você tem que colocar o inglês dentro do seu cérebro. É o que eu falo para os meus alunos. Se você vai para o seu trabalho, por exemplo, vai escutando uma música em inglês, fica escutando essa música lá, na volta escuta ela novamente, porque eu tenho certeza que se você fizer isso durante uma semana, treinando a sua audição, com certeza você vai entender com mais facilidade o que quer dizer aquela música. Você fala, putz, ó, aqui eu acho que ele fala mais ou menos isso, isso, isso. E eu não estou falando de tradução, eu estou falando de conteúdo mesmo, tá? Então, essa evolução ela vai sendo gradativa para você, você vai percebendo aos poucos. Mas aqui eu bato na tecla de novo, é importante você treinar todos os dias, beleza? Então vamos lá. Então eu quero que você procure ouvir muitas coisas em inglês, como eu falei aqui no comecinho, tranquilo? Agora, para treinar a sua leitura, como que você faz? Cada ser humano tem mais facilidade em um dos canais de aprendizagem, seja ele ouvir, ler, falar, escrever, não importa.
Mas aqui a leitura ela é muito importante para você. Porque imagina, para você treinar a sua assimilação, você começa a escutar aquela música que eu te dei como exemplo. Mas agora você vai fazer um exercício diferente. Você pega a letra da música, começa a ouvir a música e acompanhar com a letra em inglês. Uau, isso vai ser sensacional para você. Porque se você vem acompanhando os nossos vídeos aqui, eu falo para os meus alunos, eu falo aqui para vocês, é muito importante trabalhar a assimilação, a pronúncia dela com a escrita dela, porque você passa a entender melhor, beleza? E uma dica muito importante é para você ler um livro também em inglês. Só que vamos supor, puxa, Nicolas, eu não consigo ler um livro em inglês. Uma dica para facilitar essa sua jornada é que você tente achar um livro que você leu em português mesmo. Vamos supor, eu gosto de dar exemplo para os meus alunos. Eu até vi alguns vídeos do pessoal falando do livro do Harry Potter. Alguns alunos perguntaram para mim. Eles falam: Poxa, Nicolas, mas o livro do Harry Potter eu acabei lendo quando criança. Então você pode ler agora. Leia em inglês, porque você já sabe o que acontece na história. É uma leitura tranquila. Você não tem que parar para ficar olhando a tradução. Você consegue ir por dedução. Beleza? Então vamos lá. Agora, para treinar a parte da escrita, o que eu devo fazer, Nicolas? Você já me explicou a audição, você já me explicou pronúncia, leitura, mas agora a escrita. Lembra que eu te disse lá no começo para você treinar com algo que te faz bem? Pois é, aqui você vai fazer um exercício muito bacana de escrita. Você vai treinar com a sua música favorita. Lembra que eu falei para você ficar escutando as músicas diversas vezes? Aqui você vai fazer uma aula que nós chamamos de ditado dentro do nosso portal. Você vai escutar a música, pausa, escreve o que você entendeu. Põe o play de novo, pausa novamente, escreve aquilo que você entendeu de novo. E esse exercício é o que eu falo para os meus alunos. Isso você provavelmente você vai ter que repetir várias vezes, tá? Porque você não vai entender logo de cara. Mas depois que você começar a entender, você vai trabalhar de novo a assimilação. Você vai deixar a sua audição mais aprimorada, a sua assimilação ela vai estar top. Na hora que você for conversar com alguém em inglês, na hora que você precisar se comunicar com o americano, com alguém aqui no Brasil em inglês, você vai sentir muito mais facilidade, porque você vai estar acostumado a ouvir aquilo em inglês. Beleza? Então, depois de você escrever tudo aquilo que eu te falei, você compara com a letra original. Olha como você foi, como foi o seu desenvolvimento, o que você acertou, o que você errou, por que você errou aquilo, se foi na escrita de uma palavra ou não. Então, lembra, esses exercícios que eu estou te passando, eles vão te ajudar muito. Então, procura prestar bastante atenção aqui comigo, tá? Agora, eu vou te contar o que aconteceu com alguns dos meus alunos, depois de terem feito esses exercícios. Eu vou até voltar e compartilhar minha tela um pouquinho aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Perfeito. Então, pessoal, eu acabei separando aqui alguns alunos, porque, como eu falei, eu formei mais de 400 alunos nessa minha jornada com esse método que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Por isso que o que sai do nosso coração, sai da nossa boca, o que o coração está cheio. Por isso que eu falo com tanto gosto do método da Universidade do Inglês, que é possível, sim, você aprender inglês em um curto espaço de tempo. Assim como eu tive um aluno chamado Anderson, que ele fez o curso comigo, fez o curso de conversação, acabou se saindo tão bem, e o que aconteceu com ele? Foi morar nos Estados Unidos. Hoje ele mora, se eu não me engano, no Colorado, e ele conversa comigo, ele tem batido um papo falando como está sendo a jornada dele até lá. Então, ele aplicou tudo aquilo que eu ensinei para ele e hoje ele está vivendo nos Estados Unidos. Ele falou que o curso foi fundamental para ele, foi um divisor de águas na vida dele. Assim como o Marcos, eu estava lembrando do nome dele, ele fez o curso comigo na época das Olimpíadas. Esse Marcos, ele trabalhava, se eu não me engano, eu não sei se é esse o nome, tá, pessoal, mas na bancada de jurados das Olimpíadas. Então ele tinha um cargo muito top lá dentro, só que ele não falava inglês. E o chefe dele na época falou: Ó, Marcos, nós vamos ter a Olimpíada aqui no Brasil, você vai precisar falar inglês. Por quê? Vai vir pessoal do Canadá, vai vir pessoal da Austrália, de tudo quanto é lugar do mundo falando inglês, e você não vai conseguir se comunicar? Conclusão, ele não falava nada de inglês. Ele começou o curso comigo, aplicou todas essas técnicas certinho, no final, adivinha? É uma receita de bolo, pessoal. Ele saiu falando inglês, ele conseguiu se comunicar em inglês lá com o pessoal e foi muito bem. Eu não preciso nem falar, foi um sucesso a história dele. Eu tenho também a história de um outro Anderson, que ele fez aula comigo, ele era engenheiro químico. Esse Anderson, ele mora na Bahia, tá? Ele tinha um salário muito bom dentro da empresa, só que o chefe dele chegou e falou: oh, Anderson, vai surgir uma oportunidade top aqui, eu queria indicar você, mas eu preciso do inglês. Ou seja, o salário dele era o dobro. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. Imagina que hoje você ganha R$ 2.000 e seu chefe chega para você e fala: ó, você quer ganhar 4.000? O que você precisa fazer? Falar inglês. O salário dele, só para você ter uma noção, era mais alto do que isso. Ele tinha um cargo muito bom, só que não falava.
Conclusão, ele ia perder aquela chance de dobrar o salário dele, de conseguir dar uma qualidade de vida bacana para o filho dele, para a esposa dele. O que, que ele fez? Correu atrás. Fez o curso comigo, tanto o Máquina de Falar Inglês, depois fez o nosso curso Professional, onde o curso só inglês, e ele se saiu muito bem, e a história dele até me comoveu no dia, eu estava conversando com ele, fiz uma entrevista com ele, eu acabei chorando, porque, meu, você imagina, um cara da onde veio do nada, que é a história dele, e hoje ele ganha super bem, tem uma qualidade de vida muito bacana. Tudo isso graças ao inglês. O inglês, pessoal, ele move vidas. E para você provar, para eu provar para vocês que isso realmente funciona, eu estou deixando aqui embaixo um link do nosso guia prático, que ele vai te mostrar como é possível você aprender inglês em 8 semanas, em um curto espaço de tempo, sem gramática e sozinho. Mas caso você queira ser acompanhado por mim, procura preencher, clicar aqui no link abaixo, você vai ter acesso a um e-book. E depois disso, nós vamos mostrar o guia para você. Você assinando o guia e tudo mais, você vai ser redirecionado para a nossa máquina de falar inglês, que é o curso completo aqui nosso, que ele vai te levar da onde você está até a terra da fluência que nós chamamos. Você vai mudar a sua vida com o inglês. Então, se eu tenho uma dica para te dar, uma dica forte, clica aqui embaixo, conheça mais e deixa que nós para que nós possamos mudar a sua vida, assim como nós formamos e mudamos a de mais de 40. Beleza, pessoal? E se você perdeu alguma dica, você chegou na metade dessa aula, você pode assisti-la novamente aqui. Eu recomendo que você assista, tá? Porque eu tenho certeza que se você aplicar todos esses 3 passos que eu deixei aqui para você, você vai melhorar o seu inglês ainda hoje. Você vai estar falando inglês esse ano ainda. Beleza? So, see you soon. Vejo você em breve. If you need something, just write here. Se você precisar de algo, apenas escreva aqui embaixo que eu vou procurar responder aí. Tranquilo? See you. Bye, bye.